Muito boa noite, estamos de volta com o nosso curso básico de Espiritismo. Se recordarmos, a última lição que demos foi a doutrina. Invertemos o sentido nesta lição da abordagem, que normalmente é feita primeiro com o Evangelho, depois com a parte doutrinária, e recordava que no final teremos a parte prática. Mas, desta feita, alteramos porquanto o tema a abordar é a obsessão e era natural que primeiro explanássemos uma explanação do que é a obsessão, do que é a desobsessão, para depois podermos abordar a parte do Evangelho, onde Jesus, que é o caso, se reporta a este tema da desobsessão ou da obsessão, ou trocando as voltas da obsessão e da desobsessão. Portanto, só relembrando, a obsessão é a criação da ideia fixa, que pode ser autopromovida. Nós podemos fazer digamos assim, criar uma ideia fixa em decorrência de um arrependimento ou remorso, e, portanto, de um lamento que nós fazemos interiormente, ainda não podemos voltar para trás. Ou pode ser sugerida por terceiros, por mentes outras, de espíritos desencarnados, também de espíritos encarnados, como é natural. A desobsessão será exatamente a ação contrária, libertar dessa obsessão, por um lado, pela autoconsciencialização da realidade da vida, das leis da vida, e que nos levem a compreender o que fizemos e a solução para esse caso, que não é voltar para trás, porque já não podemos, e também, junto daqueles que podem influenciar de uma forma decisiva a criação dessas ideias fixas, que é uma ação, enfim, persistente, insistente e firme junto daqueles que emitem essas ideias e nos causam, de facto, essas ideias fixas. Então, vamos hoje abordar a questão no Evangelho. Sempre recordamos, e fazemos questão disso, de que Jesus, ao prometer o Consolador, anunciou que ele lembraria a sua doutrina. E, portanto, é fundamental ir ao Evangelho, à Boa Nova de Jesus, e encontrar dados objetivos, concretos, que nos permitam abordar todas as questões, e neste particular, hoje, a questão da obsessão, desobsessão. O Evangelho tem em si numerosíssimos casos de obsessão, e nós relembramos num sentido geral, para depois abordarmos caso a caso, logo desde o início, a questão de Herodes. Há 3 reis Herodes na Judeia, e estamos a falar o primeiro, o Herodes o Grande, aquele que reinava no tempo em que Jesus nasceu. Depois, já no missionato de Jesus, já a tentação no deserto, ou também o episódio do endemoniado gadareno, ainda do jovem lunático, que caía ao fogo e caía à água, também da festa da dedicação, a propósito dos irmãos de Jesus, a questão de Maria Madalena, a questão do endemoniado cego e mudo, do espírito imundo e Judas Iscariotes, para terminarmos em Simão Pedro, que também negou, como nós sabemos, Jesus no ato do testemunho final. Bom, e nós partiríamos, de facto, para esta abordagem ponto a ponto. Há muitos aspectos, portanto, que falam da obsessão e também muitos sinais daquilo que Jesus praticou, em grande parte, na desobsessão. Eu gostaria aqui de lembrar 2 pormenores muito importantes. Primeiro, é quando Jesus cura, a chamada que nós conhecemos como cura, e diz às pessoas para se mostrarem ao sacerdote. E é quando Jesus cura e diz, ou pede às pessoas que não contem a ninguém. 2 situações, de facto, muito concretas. Uma, reportada no nosso entendimento, a parte física, curar o fenómeno em si da cura física, como é o caso, por exemplo, da cegueira, ou como é o caso da paralisia. E, por outro lado, em determinadas circunstâncias em que a cura é uma cura espiritual, é o afastar de determinadas entidades que perturbam, que envolvem a pessoa e que causam determinadas situações problemáticas, com reflexos físicos, ou que resultam até das outras pessoas saberem e emitirem pensamentos negativos, emitirem vibrações negativas que provocam um mal-estar generalizado na pessoa. Então nós íamos começar por abordar a questão de Herodes. Como sabem, Herodes tomou conhecimento, aliás, já se falava um pouco, tomou conhecimento do nascimento de Jesus quando os chamados reis magos, ou os reis do Oriente, que eram pessoas ligadas ao estudo da astrologia, ou da astronomia, melhor dizendo, e que sabiam que naquela época, naquele tempo, viria à Terra um ser superior. Então os reis do Oriente, visita de facto a Jerusalém,
foram, junto do representante do poder local, que era Herodes, perguntar onde nascera, de facto, essa figura sublime que era a figura de Jesus. Na altura ainda não se sabia, nem pouco mais se imaginava. A história relata que Herodes não terá querido mostrar a sua surpresa, viria o rei, estava confrontado perante alguém que lhe ia fazer frente, e então, disfarçando, alegou que não sabia, mas pediu aos reis que, quando regressassem da visita, se o encontrassem, que viessem informar onde é que ele estaria. É evidente que, de tal sorte, a ideia em Herodes do confronto com alguém que lhe pudesse ser, digamos assim, que pudesse fazer frente ou que pudesse disputar a primazia do poder, ele acabou por cair nessa obsessão tremenda, e, aliás, tudo indica que mais tarde terá mesmo enlouquecido, de mandar matar, não sabendo, todos os primeiros filhos de cada família, os primogênitos. Aliás, é um dado muito curioso, porque hoje anda por aí muitas ideias de que Jesus era o quarto ou o quinto dos irmãos, uma vez que os mais velhos eram filhos de outro casamento, de José. Outros dizem que não tinha mais nenhum mais novo, que ele foi o único, porque tinha nascido uma virgem. Todas essas teorias mitológicas que estiveram ligadas sempre à mitologia de todos os tempos e de todas as civilizações. Então, no auge desse domínio, digamos assim, mental, Herodes terá mandado matar todos os primogênitos, que, aliás, não era uma prática muito desconhecida, porque o faraó Ramsés também tinha, no tempo de Moisés, mandado matar como castigo dos judeus todos os primogênitos. Bom, então, este é um fenómeno muito curioso da obsessão que Herodes mantinha a propósito do rei que estava de volta à terra e queria seguramente oferecer-lhe alguma resistência. Também vamos falar na questão da tentação do deserto. Alguns companheiros nossos dizem, é uma fase em que Jesus se retira para o deserto para fazer, digamos assim, a meditação, para fazer, de alguma forma, uma busca no interior, um mergulho no íntimo. E então dizem que Jesus não podia nada ter sido tentado no deserto, que isso é uma afirmação que não tem qualquer cabimento. A lição é que deve ser tida em consideração, porquanto aqueles que dizem que não podia, de alguma forma, e estou a falar também companheiros nossos, ou um pouco mal esclarecidos, provavelmente, porque se baseiam ainda na ideia, que é primária nas religiões cristãs, de que, sendo Jesus Deus, não podia de maneira nenhuma ter sido tentado. Mas Jesus, na época, não era Deus. Vamos recordar que ele foi eleito pelas igrejas, digamos assim, existentes no século IV, foi eleito como Deus a pedido ou imposição de Constantino, que pretendia oferecer ao povo romano, agora obrigado a seguir a nova religião, um Deus palpável e visível. E então, os religiosos, depois de vários séculos de tentativa de eleger Jesus à divindade suprema, acabaram por ser obrigados a elegê-lo como Deus. Mas, até aí não. Era o Messias, era um profeta especial, era o enviado, o ungido, que teria vindo à Terra para esclarecer a lei, de alguma forma para fazer uma revelação mais profunda daquilo que foi dado no Monte Sinai a Moisés. Então, não podia ter sido. Mas é aqui subjacente uma ideia que é a lição. Se Jesus foi quem somos nós para não ser, há pessoas que têm digamos assim, essa propensão a sentirem-se fascinados. Eu não. A mim ninguém me fascina, a mim ninguém me obsedia, a mim ninguém me tenta. A lição de Jesus é essa mesmo. Ele foi tentado, quem não será. Por outro lado, é a vitória sobre a tentação. Jesus foi confrontado e venceu. Então, todos nós podemos vencer. Aliás, como ele próprio acabaria por dizer mais tarde, que todos podíamos ser deuses e conseguir grandes coisas, até maiores que aquelas que ele tinha conseguido. Porque ele tinha Deus com ele e nós tínhamos Deus e tê-lo-íamos também a ele. Então, vamos só fazer, digamos assim, uma leitura assim rápida, para que as pessoas possam deter-se e até tomar nota dos enxertos do Evangelho onde isso vem transcrito. Então, o espírito maligno, com certeza, conduziu Jesus ao deserto a fim de ser tentado pelo demónio. Jejuou durante 40 dias e 40 noites e, por fim, teve fome. O tentador aproximou-se e disse-lhe: se tu és o Filho de Deus,
ordena que estas pedras se convertam em pão. Respondeu-lhe Jesus: está escrito, nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Ora, gostaria aqui de levantar um pormenor muito curioso. Diz o texto que Jesus jejuou 40 dias e 40 noites. Nós recordamos, porque militamos também na religião cristã, nomeadamente católica, nós recordamos que nos dias de jejum eram até à meia-noite. Depois da meia-noite, e eu recordo-me que nós estávamos sempre à espera até à meia-noite para depois comer. Até aí tínhamos que reduzir a alimentação, abster-nos de determinados alimentos, particularmente a carne, e, portanto, à meia-noite já podíamos comer à vontade. Jesus terá, segundo o texto, jejuado 40 dias e 40 noites. Os muçulmanos também têm uma situação idêntica, que é o Ramadã, durante o qual jejuam 40 dias, que não 40 noites. O jejum é desde o nascer do sol até o pôr do sol. Mas a lição aqui está em 40 dias e 40 noites, porque não é jejuar de dia e abusar de noite, quer dizer, não só não é compensar, mas até abusar, exagerar naquilo que se passa depois, durante a noite. Então, esta questão, realmente, Jesus não se deixou levar e venceu a tentação. A segunda vez, conduziu então à cidade santa, e colocando sobre o pináculo do templo, disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, pois está escrito: dará o teu respeito ordens aos anjos e eles sustentar-te-ão nas suas mãos, para que os teus pés não se firam em alguma pedra. E disse-lhe Jesus: nova vitória. Também está escrito: não tentarás ao Senhor teu Deus. Em seguida, o demónio conduziu a um monte muito alto e, mostrando todos os reinos do mundo com a sua glória, disse: estamos em plena terceira. Tudo isto te darei se prostrado me adorares. E Jesus responde na vitória final sobre a tentação: vai-te, Satanás, pois está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele prestarás culto. Então o diabo deixou e chegaram os anjos e serviram-no. É a transcrição de Mateus, no capítulo 6, podem confirmar nos vossos evangelhos, porque trata-se aqui de nós fazermos a transcrição do evangelho, dos 4 evangelhos, que naturalmente em muitos aspectos foram os principais, que reportam as grandes lições, foram retirados por Allan Kardec para escrever ou para codificar o Evangelho segundo o Espiritismo. Então, temos aqui a ação, a tentativa de ação obsessiva do domínio mental sobre, porque é evidente que o demónio, estes espíritos que aqui falam, é espíritos encarnados, e portanto teria que ser uma ação mental, uma ação de tentação. E é esta questão que nós devemos reportar-nos para a nossa própria desobsessão. Jesus enfrentou as tentações, que terá que ser, em última instância, aquilo que cada um daqueles que é sujeito a ideias fixas, a um envolvimento espiritual conducente a esse patamar da obsessão simples, da obsessão mais complicada da fascinação e depois da subjugação, é uma meta que nós temos que exercitar em nós próprios, não nos deixarmos levar pela criação dessas ideias fixas que naturalmente se reportam às transmissões do pensamento, à ação do pensamento sobre nós mesmos. E vamos agora ver um outro fenómeno muito curioso de desobsessão, a propósito do endemoniado gadareno, também em algumas circunstâncias chamado Gesareno. Mas a palavra correta será gadareno, uma vez que era de Gadara, a que se reportava esta questão, esta passagem do Evangelho. Então, ao chegar, segundo a transcrição, ao outro lado do mar, à região dos Gadarenos, logo que Jesus desembarcou, veio ao seu encontro, saído dos túmulos, um homem possesso de um espírito impuro. Na época era normal sepultar as pessoas nos montes, nos morros, nas grutas. E então era um morro na região dos Gadarenos, onde, naquelas grutas da montanha, do monte, eram sepultados os mortos, entre aspas, chamados mortos. Então, tinha nos túmulos a sua morada. Era um ser humano, espírito, perispírito e corpo, que vivia naquela zona naturalmente, envolvido por uma legião muito grande de espíritos que o dominavam, que o subjugavam, que exerciam um poder tremendo mental, dominando até fisicamente.
Então ele vivia ali, naquela região dos túmulos, naturalmente preso, atraído pelos espíritos que tinham os seus corpos sepultados naqueles sepulcros, não é? E era um homem conhecido na região porque ninguém o conseguia prender, ninguém o conseguia segurar, ele fugia de qualquer forma, porque aqueles que o dominavam, que o subjugavam, naturalmente levavam a isso e até o preveniam quando tinha que se antecipar à fuga. Nem mesmo com uma corrente e quebrar as correntes e despedaçar os grilhões. Se nós tomarmos em conta algumas lições que a Bíblia, no Novo Testamento, nos dá, portanto, por exemplo, ao caso de Pedro na prisão, em que, enfim, as aluquetes se abriram, as portas se abriram e ele foi trazido pelos espíritos bons para o exterior. Vamos ver como é que os espíritos inferiores também podem produzir esta violência quase que intransponível pela força física. Nem mesmo a corrente, que levava as correntes e despedaçava os grilhões. Ninguém era capaz de dominar. Andava sempre, dia e noite, entre os túmulos e pelos montes, a gritar, ferindo-se com pedras. Ao avistar Jesus, portanto, vinha descendo naquela região, com certeza perturbado e envelhecido pelos espíritos, avistando Jesus, ao longe correu, postou-se diante dele e disse em voz alta: "Que tens a ver comigo, ó Jesus, Filho de Deus Altíssimo?" É muito curioso como é que as entidades se apercebem das vibrações, se apercebem das presenças e, naturalmente, da elevação espiritual de Jesus. O que é que tens a ver connosco, Jesus, Filho do Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Esta questão, às vezes, então eram muitos, e reparem, me atormentes. Vamos ver a seguir, vem a resposta, ou vem mais ou menos a identificação daquilo que está subjacente e que está correto. Efetivamente, Jesus estava a dizer-lhe, vejam a força do pensamento: sai desse homem, espírito impuro. Perguntou-lhe em seguida: qual é o teu nome? Respondeu o tal espírito impuro: Legião é o meu nome. Vejam que legião é um conjunto de espíritos, neste caso, porque a legião era uma unidade de guerra romana constituída por umas centenas de homens. Legião é o meu nome, respondeu Jesus. Legião é o teu nome. Ou melhor, legião é o meu nome, porque somos muitos. E suplicava-lhe insistentemente que os enviasse, que não os expulsasse daquela região. Ora, ali muito próximo andava a pastar uma grande vara de porcos. Legião é um conjunto de homens, vara de porcos. E os espíritos impuros suplicavam a Jesus: manda-nos para os porcos e entraremos neles. Não foi uma opção de Jesus para não expulsarem da região, manda-nos para aquela vara de porcos. E Jesus consentiu. Então os espíritos impuros saíram e entraram nos porcos, e a vara, cerca de 2000, lançou-se ao mar e ali se afogou. Vejam que há aqui um pequeno pormenor. Naturalmente que os evangelhos foram escritos por seres humanos, mas ao longo destes 20 séculos foram sendo atualizados, foi sempre atualizada, quer a tradução, quer o original, foram sendo atualizados pelas religiões, que, a pretexto de alterarem a linguística, porque ela se ia progressivamente melhorando, acabando com os arcaísmos, com as ideias antigas de expressar as coisas, foram introduzindo a seu bel prazer e tidas conveniências a forma mais importante e que achavam mais importante. E então, ao colocarem aqui a questão do conjunto dos espíritos impuros, há aqui determinadas alterações que surgem quase que óbvias e naturais, e não nos parece que tenha sido aquilo que Jesus falou. Até porque, de boca em boca, de conta que se conta, se vai acrescentando um ponto. E, portanto, há aspectos que não correspondem exatamente àquilo que Jesus terá dito. Aquilo que Jesus terá dito: manda-nos para os porcos e entraremos neles. Nós sabemos que os espíritos não entram no corpo de ninguém. E não entram muito menos nos porcos. Mas podem exercer uma ação física, um domínio físico, aquilo que também se chama subjugação física, que também é definida no livro dos médios, portanto, a parte da ciência espírita. E, portanto, não entram neles, mas tomam conta deles, dominam, agem e provocam aquilo que
realmente sejam as ideias da ordem, tal como o hipnotizador, ao hipnotizar um sujeito, um sensitivo, lhe dá a ordem e ele cumpre, e ele obedece. Então há um fenómeno de efeitos físicos que aqui está subjacente e que não tem nada a ver diretamente com entrar nos porcos. Embora fique mais perceptível às pessoas dizer que entram nos porcos, então os porcos vão para onde eles acabam por comandar e mandar ir. Portanto, não é propriamente entrar, não há o entrar, vamos já dizer, mais adiante teremos a oportunidade de falar no nosso curso, falar nesse assunto, não entram nos corpos, mas sim dominam-nos. Ora, quando aqui se passa, os guardas fugiram. Os guardas fugiram para a cidade e para os campos. Muitos foram ver o que se tinha passado. Ao chegarem junto de Jesus, viram o possesso sentado, vestido e em perfeito juízo, e ele que estivera possuído de uma legião, e tiveram medo. É de Marcos, no capítulo 5. E vale a pena recordar, ou melhor, vale a pena situarmos neste pormenor muito importante. Os espíritos saíram do endemoinhado, do possesso, e passaram a influenciar os porcos. E ele, o possesso, ficou liberto, sentou-se tranquilo, como se nada tivesse acontecido. Vai acontecer isto durante muitas situações em que nós abordaremos realmente esta questão do afastamento, da expulsão dita dos espíritos impuros, porque não se trata de expulsão. Jesus não expulsou ninguém, manda-nos, e Jesus consentiu. Vejam como a referência é muito importante. Então, deixou de estar possessos dos demónios, e demónio, uma palavra que é grega, que é daimon, não era uma palavra da linguagem de Jesus, que era o aramaico, que era uma linguagem muito pobre, e, portanto, quer dizer, não é de maneira nenhuma atribuída a Jesus falar em demónios, mas muito mais lógico seria falar em espíritos impuros. Essa é a realidade daquilo que Jesus terá falado. Estamos na presença de uma obsessão, aquele homem que vivia dominado pelos espíritos impuros, e de uma desobsessão, que foi o afastamento dos espíritos pelo poder moral, pelo poder espiritual que Jesus representava. Quem és tu, filho do Altíssimo? Eles sabiam que estavam perante uma entidade superior em termos espirituais. Depois temos o jovem lunático. É muito importante nós recordarmos o jovem lunático, caiu ao fogo, caiu à água. Era praticamente quase uma criança, tinha pouco mais de 10 anos, como pensamos. E, portanto, é muito importante aqui esta referência, exatamente, outra vez, em relação à obsessão, ao domínio mental das entidades exteriores. No dia seguinte, isto é uma referência realmente à Boa Nova de Jesus, ao Evangelho, ao descerem do monte, veio-lhes ao encontro uma grande multidão. E, de entre a multidão, um homem gritou: Mestre, peço-te que olhes para o meu filho, que é o único que tenho. Um espírito, havia essa noção clara e evidente no povo. Um espírito apodera-se dele e, de súbito, começa a gritar e a sacudi-lo com violência, fazendo espumar. Hoje, quase todos estes casos são atribuídos à epilepsia, embora nós, a seu tempo, iremos fazer esta distinção daquilo que é epilepsia e aquilo que é ação espiritual. Só a custo se retira dele, deixando-o num estado miserável. Pedi aos teus discípulos que o expulsassem, mas não puderam. E Jesus respondeu, estamos a falar dos apóstolos, dos discípulos mais próximos: ó geração incrédula e perversa. Terá sido mesmo assim? Incrédula, certamente. Perversa, terá sido essa a palavra que Jesus utilizou? Provavelmente não. Provavelmente terá sido uma outra palavra. Mas, enfim, nas traduções, depois nas retificações que foram feitas ao longo dos séculos, a palavra aparece perversa. Até quando estarei convosco e terei de vos suportar? Também é digno de alguma desconfiança esta palavra, de vos suportar. Pois Jesus sabia que vinha ensinar, que vinha orientar. E, portanto, queria ser confrontado com muita descrença, com muitas dúvidas. E, portanto, talvez não tenha sido bem assim. Todavia, e é muito importante esta referência, Jesus ordena: traz cá o teu filho. Nós vamos ver mais adiante, e a seu tempo teremos essa oportunidade de entrar nesse pormenor, que é as pessoas dominadas espiritualmente serem mais ou menos mandadas para casa a aguardar uma oportunidade de serem ajudadas. Jesus faz questão de mandar à presença a ação direta na libertação, a ação direta no tratamento espiritual.
trazei-mo ou traz-me cá o teu filho. E quando ele se aproximava, o demónio atirou-o ao chão e sacudiu-o violentamente, exatamente como o pai tinha referenciado a Jesus. Jesus, porém, ameaçou o espírito impuro. Vejam que não aparece aqui a palavra demónio, a palavra Satanás ou Lucifer. Jesus, porém, ameaçou o espírito impuro. Curou o menino e entregou-o ao pai. E todos estavam maravilhados com a grandeza de Deus. É uma transcrição de Lucas, no capítulo 9. É notório aqui a ação, a demoestação, que aqui aparece como ameaça, a demoestação que Jesus fez ao Espírito, e perante a grandeza e perante a elevação de Jesus, o Espírito afastou-se. Ao afastar-se, libertou a criança. Ao libertar a criança, produziu-se aquilo que era uma subjugação física e, naturalmente, uma obsessão com consequências mais dramáticas, como era o caso desta criança que caiu à água e caiu ao lume. Naturalmente que o espírito impuro pretendia, certamente, uma questão de vingança, falamos na ação e reação e falamos na reencarnação, uma questão de vingança, procuraria certamente fazer desencarnar violentamente a criança, o espírito, melhor dizendo, para depois poder aproveitar e, quem sabe, até continuar a perseguição. Bom, prosseguindo nesta abordagem de questões muito concretas do Evangelho e que nos falam da obsessão e da desobsessão, um outro episódio da festa de dedicação. Diz assim o texto. Disseram-lhe os judeus, agora sabemos nós que estás possesso do demónio. Para nós espíritas até é muito, é muito gratificante nós podemos ser colocados ao lado de Jesus. Diziam na altura que Jesus curava pelo poder do demónio. E então, aqui vai uma referência muito concreta. Agora sabemos que estás possesso do demónio. Abraão morreu, os profetas também, e tu dizes, se alguém guardar a minha palavra, nunca mais experimentará a morte. Os grandes do judaísmo morreram. E então, como é que ele falava no fim da morte, falava na vida para além da morte? Se alguém guardar a minha palavra, responde Jesus, nunca mais experimentará a morte, porque naturalmente o espírito não morre. Serás tu maior que o nosso pai Abraão que morreu? E os profetas morreram também? Quem pretendes ser? E Jesus replicou, se eu me glorificar a mim mesmo, nada será a minha glória. É meu Pai quem me glorifica. E Ele, de quem dizeis, é o nosso Deus. Vós, porém, não o conheceis. Eu é que o conheço. Veja como é que esta troca de pensamentos, ou esta emissão dos pensamentos daquela gente hipócrita do judaísmo, é captada por Jesus. Jesus capta essas vibrações. Vejam, 2000 anos de transmissão do pensamento, que a ciência da Terra só haveria de dizer que era verdade nos anos 60 do século XX, o que é muito curioso. Jesus, há 2000 anos, já falava nesta questão. Já expunha, já provava que isto é uma realidade. Eles pensaram, mas quem é este? De pai Abraão morreu. E Jesus capta a mensagem e responde. O vosso pai Abraão exultou com a ideia de ver o meu dia. Viu e rejubilou. Veja como Abraão, estamos a falar, ora, talvez 3.000 anos, 2.500 anos antes de Cristo, talvez 1.000 anos antes de Moisés. E Jesus aqui refere uma coisa muito importante que é necessário reter, e é necessário também, diga assim, em bom da verdade, refletir sobre ela. Quando Abraão soube, rejubilou, quando Abraão soube que ele viria, que Jesus viria para repor a verdade e para esclarecer a lei, rejubilou. Então, antes de Abraão ser, eu sou. E os hipócritas, não é? Respondem, ainda não tens 50 anos e viste Abraão? É o troquilho Jesus. É verdade vos digo. Era uma coisa curiosa, muito unidade no tempo, aliás, como hoje também é. As pessoas fazem uma ideia e continuam mergulhadas naquela ideia fixa de que nasce, vive-se e morre-se e ponto final e termina tudo. E Jesus responde, como é que tu, à pergunta, então tu não tens 50 anos, és um jovem, Abraão já morreu há tantos anos e tu falas em Abraão. E Jesus responde, antes de Abraão ser, eu sou. Quer dizer, antes de Abraão existir,
Ele existia. Antes de Abraão ter partido da terra até ao mundo espiritual, ele já existia. E, portanto, ele confrontou, de facto, os hipócritas fariseus e os judeus do tempo com esta realidade. Então apanharam pedras para lhes atirarem, mas Jesus ocultou-se e saiu do templo. É uma transcrição de João, no capítulo 8. E faço aqui recordar que dos 4 evangelistas, Mateus e João, foram os únicos que conviveram de perto com Jesus e, portanto, sabem realmente toda a história em toda a sua profundidade. E é João quem o refere, João, o apóstolo. Os evangelhos de João têm uma característica muito importante. É uma parte quase reportada, a parte física, e outra a parte mística, a parte espiritual, quase meio por meio. Ainda que nós possamos recolher do Evangelho de João uma ideia muito importante e curiosa, que é o último capítulo, não tem nada a ver com quem escreveu até o último capítulo, portanto, terá sido provavelmente acrescentado, já que João partiu, João desencarnou, ou morreu, como se diz normalmente, antes de completar a elaboração total do texto. Então, o último capítulo, de toda a maneira, não é atribuído a ele, uma análise linguística, uma análise da técnica de escrever. Então, vamos passar a um outro caso muito curioso, que é o caso de Maria Madalena. Maria Madalena, e há que aqui ressaltar algum aspecto muito importante. Há várias Marias Madalenas no Evangelho. Há várias. Não tem nada a ver com Maria de Magdala. Maria de Magdala é a meretriz de Magdala. Maria Madalena é a mulher adúltera. São 2 casos distintos e que não têm a ver, naturalmente, nada um com o outro. Falamos agora de Maria Madalena, que alguns estudiosos dizem ser uma das 2 irmãs de Jesus, já que estão identificados no texto. Tiago, José, Judas e Simão, os irmãos, e 2 irmãs que alguns investigadores atribuem, uma a Maria Madalena, Miriam, não Maria, Maria é uma tradução, no aramaico ou no judaísmo, a palavra Maria não existia, existia Miriam. E então, Miriam Madalena era realmente uma mulher casada e que praticava adultério com outros homens, como se dizem os textos. Então, é esta Maria Madalena que nós vamos reportar. A samaritana provavelmente também estará chamada Maria Madalena. Há outras Marias representadas no Evangelho que podem também ter essa palavra, como hoje há muitas Marias, e são diversas, embora com o mesmo nome. Acompanhavam-no os 12 e algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria chamada Madalena, da qual tinham saído 7 demónios. A questão isto é referida em Lucas, no capítulo 8, Maria Madalena é uma figura muito importante porque ela vai ser, e provavelmente nós abordaremos isto ao longo do nosso curso, ela vai ser levada à presença de Jesus para ser apedrejada até à morte, como dizia a lei judaica, àquelas pessoas que eram apanhadas em adultério. E então ela vai levada até o lago de Nazaré e ali, na areia, Maria é acusada de adultério e é questionado Jesus a propósito da sentença a lavrar a uma mulher que era apanhada em adultério, que era apedrejada até à morte. É quando Jesus aponta a todos e pergunta a quem estivesse em pecado que atira a primeira pedra, ajoelha-se na areia e escreve. É esse episódio que depois falaremos dele em maior pormenor, porque era importante que se dissesse o que é que Jesus escreveu na areia. Mas é esta mulher que mais tarde vem a ser confrontada, ou melhor, no decorrer da conversa, com a ideia de que teve 7 maridos e nenhum era o dela. E é nessa alusão aos 7 maridos e nenhum ser o dela que vem saliente do texto que Jesus expulsou 7 espíritos, que eram tantos quanto aqueles que ela tinha tido como influenciadores da queda no adultério com outros homens, sendo que nenhum era o dela. O marido não eram os outros 7 que ela teria. Então, é outro caso de obsessão. E é preciso notar que muitos nossos irmãos, hoje, acabam por ser forçados a tomar determinadas atitudes, a seguir determinados caminhos, não só pela incúria da família, dos maridos, vamos falar assim, a incúria, o desleixo, a falta de cuidado, a falta de ternura, a falta de preocupação e de carinho, e é levada, muitas vezes, em busca de alguma realização interior, de alguma felicidade, a procurá-la fora do lar e a terem, digamos assim, algumas quedas na sua vida, em termos dessa fidelidade no matrimónio. Mas isso ocorre, muitas vezes, a seguir, influenciação espiritual que faz com que as pessoas se deixem vencer pela tentação.
Faz, vai fora, vai à procura que vais encontrar. E acabam por haver estas quedas. Está aqui saliente nesta cura de Maria Madalena, está saliente realmente essa presença, essa influência, os espíritos malignos que Jesus retirou de Maria Madalena. Vamos agora falar num outro caso, que é o endemoniado cego e mudo. É muito importante nós percebermos, porque há muitas circunstâncias em que as pessoas acabam por contrair a cegueira ou até deixar de ouvir. Pode ser coisas físicas, naturalmente, consequências físicas, mas pode não ser. E Jesus aqui vai falar como é que a obsessão, como é que a influenciação de espíritos inferiores pode produzir estes efeitos. Trouxeram-lhe, então, um possesso cego e mudo. A questão da possessão, em linguagem, digamos assim, espírita, tem o nome de subjugação. Um patamar a seguir à obsessão no segundo grau é o patamar da subjugação, que pode ter consequências físicas, como nós já fizemos notar. Pode haver consequências físicas em decorrência dessa subjugação espiritual. Jesus curou de modo que logo começou a falar e ver. E a multidão admirava-se e dizia: não será este o Filho de Deus? Mas ao ouvir isto, os fariseus disseram: ele não expulsa os demónios, serão por Belzebu, príncipes dos demónios. Como há pouco nós referíamos aí atrás na nossa lição, curado pelo poder de Belzebu, pelo poder do dono, do chefe dos demónios, do chefe do inferno. Conhecendo os seus pensamentos, vejam, outra referência muito concreta à transmissão do pensamento, que Jesus aqui refere há 2000 anos. Conhecendo os seus pensamentos, respondeu-lhes: todo o reino dividido contra si mesmo ficará devastado. E toda a cidade ou casa dividida contra si mesma não poderá subsistir. É uma realidade. Uma boa árvore não dá maus frutos. E uma má árvore não dá bons frutos, naturalmente, que Satanás não ia dividir a sua casa provocando um bom ato, porque a má árvore, uma má fonte, não pode dar água límpida, água pura. Ora, se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo. Como há de subsistir o seu reino? É um simples exercício do raciocínio que nos leva a pensar que, de facto, não é possível fazer isto. E nós, espíritas, também vamos sendo acusados, das circunstâncias, de atuarmos pelo poder do demónio, pelo poder do diabo, pelo poder de Satanás. E acho que só pessoas absolutamente ignorantes, desconhecedoras do que é, de facto, o Espiritismo, ou pessoas ignorantes do que é a mensagem de Jesus, a Boa Nova, é que podem ter estas posturas, podem ter essas afirmações. Mas vamos ver, a propósito do endemoniado, mudo, endemoniado. Isto é uma palavra que foi criada, naturalmente. Jesus não falava em demónio, não conhecia esta palavra, era uma palavra grega. E, portanto, eu não podia utilizar esta palavra. Mas vamos falar no subjugado ou no obsediado espiritualmente, e que era mudo em consequência dessa subjugação. Mal eles se tinham retirado, apresentaram-lhe um mudo possesso do demónio. Vejam, seria lógico e natural que o texto dissesse possesso de um espírito impuro, de um espírito maligno, enfim, de um espírito imperfeito, qualquer coisa dessas. Não, demónio, como sabem. Estas palavras surgem depois da tradução para o grego. Os gregos achavam e acham que daimon, que é a sua palavra, quer dizer espírito ou gênio. Espírito ou gênio. O espírito ou gênio pode ser bom ou pode ser mau. Se exerce um poder maléfico, é um espírito mau, é um demónio, um daimon mau. Se exerce uma ação benéfica, é um bom espírito. Sócrates foi claro nessa afirmação, ao dizer que ele era daimon, ele era espírito ou gênio, e que também tinha um espírito ou gênio bom. Mesmo depois de ser ameaçado de morte com a cicuta, ele disse: pois tudo bem, mas eu sou daimon, eu sou espírito, e portanto vocês podem matar o corpo, mas não matam o espírito. Então esta questão que aqui vem refletida é isso mesmo. Possesso de um espírito impuro, de um espírito maléfico, de um espírito maligno. Porque os bons não possuem coisíssima nenhuma, não fazem essa ação absolutamente antinatural, anti-liberdade, a pessoa não tem a liberdade de agir. Assim que o demónio foi expulso, o mudo falou. E a multidão admirada dizia: nunca se viu tal coisa em Israel. Os fariseus, hipócritas, voltam à lista e diziam: é pelo príncipe dos demónios que ele expulsa os demónios.
Naturalmente, voltamos ao mesmo. O endemoniado mudo e a relação que há entre o trabalho de Jesus no bem com o trabalho dos espíritos malignos, que naturalmente não iam dividir a sua própria casa, ou não iam dividir os seus prosélitos, os seus seguidores. Mas passamos a seguir a uma outra ação que Jesus exerceu. Estamos a falar de desobsessão, estamos a falar de libertação dos seres humanos dos espíritos malignos. Então, desceu depois a Cafarnaum, numa cidade da Galileia, e a todos ensinava ao sábado. O sábado era o dia do Senhor, agora é que se alterou isso para cortar com a tradição judaica. E então alterou-se para o domingo. E estavam maravilhados com o seu ensino, porque a sua palavra era cheia de autoridade. Reparem, a sua palavra era cheia de autoridade, não é de violência, autoridade, firmeza. Encontrava-se na sinagoga um homem que tinha o espírito do impuro, o qual se pôs a bradar em alta voz: "Ah, que tens que ver conosco, Jesus de Nazaré? Vieste para nos perder? Sei quem tu és, o Santo de Deus." E Jesus ordenou-lhe: "Cala-te e sai dele." A firmeza, a autoridade. Jesus ordenou-lhe: "Cala-te e sai dele." Jesus não disse: "Vai para o inferno, vai lá para o teu reino." Isso não havia. É claro que o espírito impuro, ou demónio, como aqui se refere, arremessando-o para o meio da assistência, saiu dele sem lhe fazer mal nenhum. Dominados, saiu dele, saiu dele, sem lhe fazer mal nenhum. Dominados pelo espanto, diziam uns aos outros: "Que palavra é esta?" Autoridade, firmeza. Ordena com autoridade e poder aos espíritos impuros e eles saem. A sua fama espalhou-se por toda a região. É uma transcrição de Lucas. E Lucas é um dos evangelistas que realmente fez uma pesquisa muito profunda, uma investigação, que podemos dizer raiar a explicação científica. E, portanto, ele baseou aquilo com a confrontação com várias notícias, com várias ideias, que à época Lucas não foi discípulo de Jesus, não foi apóstolo, mas colheu as informações realmente que depois o levaram a escrever a sua boa nova, segundo ele, a boa nova de Jesus, melhor dizendo. Vamos chegar quase ao ponto crucial, também das obsessões. Vamos chegar à figura de Judas Iscariotes. Nós até é um filme hoje muito violento, que muita gente até nem consegue ver, que é realmente A Paixão de Cristo, de Mel Gibson. Este filme é realmente muito violento, mas segundo a tradição histórica e segundo até algumas investigações, aquela violência que o filme apresenta tem muito a ver com a realidade, porque há mesmo quem afirme que era mais ainda a violência do que aquela que vem expressa no filme. Mas não é em relação à violência que nós queremos referir-nos, mas é em relação à ação que é notável e que é notória sobre Judas Iscariotes. É claro que Judas pensava, naturalmente, na sua boa intenção, que Jesus realmente viria a ser rei dos judeus. Era uma ansiedade muito grande da sua facção política ou religiosa em Israel, como também pertencia à facção de Barrabás. Então, ele acreditava que Jesus era o rei, não espiritual, mas seria o rei material. Então deixou-se engodar, deixou-se envolver por essa ideia de ele vir a ser nomeado rei e entrou em pacto com os sacerdotes hipócritas, não é? Com os sacerdotes judeus. Então, nós vemos até no filme como é que as figuras, enfim, muito negras, muito inferiores, que aparecem no filme a envolver Judas, como é que elas depois se libertam, a certa altura, em plena caminhada para o Gólgota de Jesus, quando olham com um ar sarcástico o apóstolo e quando ele reconhece que está a ser envolvido e eles se afastam, libertando. Ele não resiste à consciência que lhe assume da traição e suicida-se. Então, no decorrer da ceia chamada a última, já o diabo tinha metido na cabeça a Judas Iscariotes, filho de Simão, que o entregasse. E vamos ver na última ceia, diz a tradição que Jesus terá referido: aquele que me trairá, vem a molhar aqui o pão neste vinho. E Judas, que estava absolutamente consciente, deu logo campo a que fosse descoberto e foi molhar o pão.
Com certeza que o Judas nem ouviu a conversa que Jesus tinha tido, nem ouviu a frase que Jesus tinha proferido. De tal maneira estava dominado por aquela ideia de ir entregar Jesus para ser coroado o rei dos judeus. Então, Judas Cariotes, filho de Simão, que o entregasse, sabendo Jesus que o Pai depositaria nas suas mãos todas as coisas e que havia saído de Deus e ia para Deus, levantou-se da mesa, retirou as vestes e, tomando da toalha, estamos a falar numa transcrição da última ceia, e tomando da toalha saiu para ir entregar Jesus. É uma ação de obsessão. Quando as pessoas estão debaixo de uma ação mental muito profunda, só ouvem a ação mental, só ouvem a ideia que lhe é transmitida mentalmente. Não ouvem mais nada daquilo que as rodeia. E, naturalmente, quando Jesus fala que molhe o pão neste vinho, ele não ouviu. Estava debaixo da subjugação espiritual e partiu ao encontro dos soldados que haveriam depois de ir a um monte buscar Jesus, prender Jesus. Outra ação obsessiva. E a ação desobsessiva, no choque já a caminho do Gólgota, como nós falamos. A obsessão e depois a ação desobsessão. Finalmente, vamos falar em Simão Pedro. Reparem que Simão Pedro terá prometido a Jesus, face às circunstâncias da sua entrega, que nunca seria capaz de o trair. Entretanto, nós sabemos todos o que aconteceu. Simão, Simão, olha que Satanás vos reclamou para vos joeirar como o trigo. Mas eu roguei por ti a fim de que a tua fé não desfaleça. E tu, uma vez convertido, fortalece os teus irmãos. E ele respondeu-lhe, Senhor, estou pronto a ir contigo até para a prisão e para a morte. E Jesus disse-lhe, digo-te, Pedro, o galo não cantará hoje sem que por 3 vezes tenhas negado a reconhecer-me. A ação também, e aí é importante referir, a ação obsessiva, utilizando uma coisa que dizem, é compreensível, que é um medo. Não foi só ele, como nós sabemos, exceto João, que era uma criança, tudo indica que teria 16 anos naquela época, todos fugiram. Judas fugiria pela porta do suicídio, os outros 10 fugiram amedrontados, fugiram com medo de serem reconhecidos como discípulos e presos também para a tortura. Então o medo pode abrir as portas à obsessão, pode abrir as portas à sugestão quase hipnótica da pessoa fugir, abandonar o caminho, desistir. Esta é uma referência importante, porque quando Pedro diz, eu nunca serei capaz de te trair, eu irei até à morte contigo, ele não estava a sentir a presença, digamos assim, do temor na hora do testemunho, na hora da verdade. Então é outro caso muito importante da ação dos espíritos inferiores, dos espíritos impuros, que, aliás, tudo hão de fazer para destruir realmente a possibilidade de haver uma transformação moral, de haver uma caminhada espiritual rumo à perfeição e, naturalmente, à transformação da Terra. Então é necessário ver aqui, nestas referências que nós fizemos do Evangelho de Jesus, Boa Nova de Jesus, que há motivos mais que sobejos para nós nos apercebermos de que a ação dos espíritos, a ação maléfica dos espíritos, é atuante na vida moderna. É influenciadora de muitas das nossas atitudes, de muitos dos nossos caminhos percorridos, às vezes, de uma forma quase que inconsciente. Então é importante estabelecer aquilo que, com 1900 anos de diferença, constitui a obsessão, constitui a ação maléfica dos espíritos inferiores. E também, vale em bom da verdade, a possibilidade de nós podermos exercer uma ação de libertadora, uma ação de libertação. Conhecendo, estudando, debruçando-nos sobre todas as lições que o Evangelho comporta, pegando nos ensinamentos que a filosofia espírita, que está consubstanciada no Livro dos Espíritos, ou a ciência espírita, que fala das comunicações espirituais, o Livro dos Médiuns, para poder esclarecer tudo aquilo que Jesus falou à época e que muita gente não tinha ouvido de ouvir e muita gente também não estava preparado para ouvir. E tão impreparado estava que todas essas ações, ainda que um pouco difusas, acabaram por levar à condenação, à prisão de Jesus, à sua condenação. Embora pensavam os da época, matando o autor do ideal, aquele que transmitia o ideal, matariam o ideal. Só que, como o Consolador, é o ideal que acaba por triunfar. E Jesus morrendo
acabou por nos libertar para o abraço ao ideal. É esta a nossa lição de hoje, a relação entre aquilo que Jesus falou no Evangelho a propósito da influência dos Espíritos e aquilo que nós falamos, ou que Kardec falou e colocou na codificação, que é esclarecer aquilo que Jesus falou à luz da ciência e à luz da filosofia espírita. Vamos ficar por aqui. Contamos já na próxima lição de novo estar convosco. Até lá, muito boa noite.